Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante desse componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 72. Vejam aí, construção como objeto de conhecimento, construção composicional e estilo. E como detalhamento teremos recursos verbais e não verbais, certo? Então, vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal, então nós vamos falar hoje desses recursos verbais, né, dentro de um gênero específico, que são os artigos científicos, né, na verdade os textos de divulgação científica, certo? E aí eu quero trazer para vocês uma matéria, né, de um site aí que nós temos, do Jornal da USP, que vai trazer um conteúdo bem legal para a gente trabalhar, olha só. Vejam aí, né? Temos o Jornal da USP e aqui nós temos esse título que diz o seguinte, ó. Crianças revisam, olha só que está entre aspas aí. Crianças revisam artigos científicos em projeto com participação de pesquisadores da USP, que é a Universidade de São Paulo. Artigo de pesquisadores do Instituto de Biociências da USP sobre tubarões urbanos passou por revisores de 8 a 15 anos na revista científica para crianças Frontiers for Young Minds, né? E aí, o texto traz o seguinte, vamos ler só a primeira parte para vocês entenderem do que se trata esse texto. É comum ver alguns animais silvestres no ambiente urbano, no ambiente urbano, como esquilos e guaxinins, mas já pensou em tubarões da cidade? Segundo o artigo publicado na revista Frontiers for Young Minds, os tubarões vivem mais perto das pessoas do que se imagina. E embora viver em cidades costeiras possa trazer muitos benefícios, como alimentação abundante e proteção contra grandes predadores, os chamados tubarões urbanos são afetados negativamente pela poluição e pesca, né? E aí nós temos um artigo que foi publicado pelas biólogas Renata Guimarães Moreira e Bianca de Souza Rangel, né, que são professoras aí do Instituto de Biociências da USP, com um ecologista norte-americano, né? Neil, que é professor da Universidade de Miami, co-orientador da Bianca aí no doutorado. Então eles têm esses artigos sobre a vida dos tubarões, né, dos tubarões urbanos. E aí, onde que as crianças entram nessa parte, né? Uma publicação, aí esse é o nosso próximo parágrafo, vai aparecer para vocês, muito bem. Uma publicação deste tipo seria considerada corriqueira na vida de um cientista, não fosse por um detalhe, foi publicada numa revista científica voltada para crianças, isso mesmo, e revisada por crianças. Então, aí na Frontiers for Young Minds, cientistas de renome são convidados a escrever sobre suas descobertas em uma linguagem acessível para jovens leitores, cabendo às próprias crianças, com a ajuda de um mentor científico, revisar as matérias. Ou seja, os editores acreditam que a melhor maneira de tornar as descobertas científicas de ponta disponíveis para o público mais jovem é permitindo que os jovens e cientistas trabalhem juntos para criar artigos de alta qualidade e empolgantes. Então vejam só que nós temos aí o quê? Temos biólogos, né? Temos pesquisadores, temos cientistas que foram convidados a reescrever o seu artigo, né? Vimos lá que nós temos aí uma matéria científica sobre os tubarões e essas biólogas foram convidadas a reescrever esse texto, mas para uma linguagem mais acessível, né? E aí as crianças, para que as crianças tivessem acesso, então, para que os jovens tivessem acesso, e as próprias crianças fizeram a revisão desse texto, né? Para entender que a linguagem dela, que a linguagem daquele texto ali seria adequado para elas, tá? Quando a gente faz isso, quando a gente pega um texto científico, né, que foi escrito ali por pesquisadores, né, por doutores, por mestres, e nós
adaptamos essa linguagem para ela se tornar mais acessível, nós estamos fazendo isso, transformando esse texto acadêmico em um texto de divulgação científica, certo? E o que seriam os textos de divulgação científica, professor? É o que nós vamos ver agora, olha só. Os textos de divulgação científica são aqueles que têm o objetivo de tornar público o conhecimento produzido por diferentes segmentos da sociedade, que, por meio da pesquisa, produzem ciência. Gente, olha só o que eu trago para vocês aqui em relação ao conceito de divulgação científica. Quando a gente tem divulgação científica, quando a gente fala de divulgação científica, inclusive está destacado aqui para vocês, a gente já fica um pouco, né? Ai, meu Deus do céu, vai falar de ciência, vai falar de muita coisa. Só que nós estamos falando de um texto que vai divulgar a ciência, né? De repente, esse texto ele pode não trazer exatamente ali o que os pesquisadores, né, estão colocando, porque dentro de uma pesquisa, né, de um texto científico, que é diferente de um texto de divulgação científica, tá? O texto científico ele vai trazer o quê? Nomes técnicos, né? Ele vai trazer ali nomes científicos, que talvez no texto de divulgação, ou seja, num texto que divulgue esse texto de ciência, ele não venha tão elaborado dessa forma. Mas ainda assim, nós teremos ciência ali porque está sendo divulgado, né, essa ciência. Continuando, olha aí, os textos de divulgação científica são aqueles que têm o objetivo de quê? De tornar público o conhecimento produzido por diferentes segmentos da sociedade, tá? E, por meio da pesquisa, produzem ciência. Acabei de ler isso aqui para vocês. Então, esse texto, tá? O objetivo dele é o quê? É eu tornar público, né? Eu divulgar o conhecimento produzido por diferentes segmentos da sociedade, por pesquisadores que produzem ciência, tá? Então, o propósito primordial, né, do texto de divulgação científica é o quê? Transmitir à população um saber necessário, né, para que possa, então, compreender o mundo em que está inserida e para ajudá-la a tomar decisões, certo? Então, o texto de divulgação científica, ele é para isso, né? Para que as pessoas possam compreender o mundo, né? Inseri-las ali dentro da pesquisa, ajudar a tomar decisões. Então, é um propósito primordial que nós temos com os textos de divulgação científica, ok? Nós vamos ver, então, agora as características, né, desse nosso texto de divulgação científica. A primeira delas são apresentados como uma linguagem clara, objetiva e impessoal, de acordo com a norma da língua, as normas da língua. Então, vejam, nós temos aí uma linguagem clara, né, objetiva e impessoal, de acordo com as normas gramaticais. Então, tem que ser claro, tem que ser objetivo, né? Tem que ser impessoal. Não posso ter partido de nada ali dentro desse texto de divulgação científica. Apenas o quê? Divulgar a ciência. Continuando. Olha aí, são evitadas o quê? As expressões populares, a linguagem coloquial, as gírias, figuras de linguagem, né? Como redundância e ambiguidade. Ah, professor, então porque é um texto de divulgação científica, eu não tenho obrigação, né? De colocar ali igual uma linguagem científica. Não é isso. A gente deve evitar... vamos lá que o raciocínio aqui ficou um pouco perdido. Vamos voltar. Não é porque é um texto de divulgação científica, tá, que eu não vou utilizar as regras gramaticais corretas. Eu devo evitar esses termos. Tá? Os termos como gírias, expressões populares. Às vezes a gente, por achar que é um texto de divulgação científica, não precisa ter o mesmo padrão de um texto científico. Tá? Não é exatamente nesse sentido. Você precisa ter uma linguagem acessível, uma linguagem clara, mas não deixa de ser, eu não vou deixar de trabalhar com a língua portuguesa de forma correta. Tá bom? Evitamos o quê? As gírias, a linguagem coloquial que nós trabalhamos no dia a dia, a redundância e a ambiguidade, certo? Mas uma linguagem correta deve ser utilizada sim, uma linguagem clara, uma linguagem objetiva. Continuando.
são evitadas, a presença de termos técnicos da área, né? Então, vai acontecer de aparecer no texto aí esses termos técnicos que são utilizados na área de biologia, na área de história, na área de geografia. Esses textos eles vão aparecer porque as pessoas que leem, por mais que nós precisemos de uma linguagem clara e objetiva, nós precisamos também ter conhecimento desses termos, certo? Continuando. Eles são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, tá? Dedicados ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Então, ainda assim, nós vamos ter pesquisadores, né, especialistas naquele assunto, transformando esse texto aí, né, num texto de divulgação científica. Continuando. Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet, tá? Então, nós temos aí, né, esses textos sendo divulgados nessas revistas, né, em jornais científicos que vão utilizar, né, esses textos, plataformas de divulgação científica, a televisão, a própria internet pode utilizar também aí esses textos de divulgação científica, tá? Qual é o contexto de circulação, professor? Olha só, uma das condições para promover a popularização da ciência é fazer com que ela deixe de circular somente em publicações voltadas para os cientistas. É isso que nós estamos tentando trabalhar aqui nessa aula, né? Às vezes uma pesquisa ela só fica ali entre um determinado grupo, que são dos pesquisadores, dos cientistas. E a intenção, o contexto desses textos de divulgação científica serem, né, divulgados, serem circulados, é justamente popularizar a ciência, né? Promover a popularização da ciência, é fazer com que ela deixe de ficar somente ali naquele mundinho naquele mundo, né, dos cientistas, dos pesquisadores, tá? Que publicações sejam apenas voltadas para eles, mas sim para todas as pessoas que tiverem interesse, então, nesse conteúdo, tá? Continuando, por essa razão, jornais de grande alcance começaram a abrir espaço para os textos de divulgação científica. Surgiram também algumas revistas voltadas especificamente para este fim, né? Como a Ciência Hoje, Scientific American Brasil, Galileu, super interessante. Vejam que todas essas revistas, elas trazem também aí os textos de divulgação científica, né? Começaram a abrir espaço, então, para receber esses textos e algumas revistas foram criadas para esse fim, tá bom? Para textos de divulgação científica. Continuando, os leitores dos textos de divulgação científica, né? Quem procura os textos de divulgação científica é o leitor de jornais e revistas, isso mesmo. Geralmente a pessoa ali ela está em busca de algo e aí ela tem uma revista e um jornal que é de interesse dela, ela vai procurar ali esse jornal, essa revista para fazer a leitura desse texto de divulgação científica. Hoje a internet ela está até bem mais forte, né, que os jornais e as revistas. Então a gente às vezes quer ler um texto com essa temática, com um texto de divulgação científica, a gente vai na internet procurar, né, como eu acabei inclusive de mostrar para vocês aqui no site da USP, certo? Continuando, seu grau de conhecimento sobre as questões abordadas vai variar bastante, porque esse é um público heterogêneo, né? Então, um público ali diversificado, que pode incluir desde crianças até adultos com formação universitária. Então, vejam que o grau de conhecimento ali das questões que estão sendo trabalhadas, ela vai variar, né? Vai variar bastante, inclusive, por conta desse público. Eu posso ter crianças, posso ter adultos com formação universitária, né? Eu posso ter adultos que de repente só se interessam por aquele conteúdo, né? Por aquele conteúdo e não necessariamente estão em formação, mas gostam, né, do conteúdo. Então, esse conhecimento ele vai variar bastante, certo? E aí nós temos a estrutura do nosso texto de divulgação científica, tá? Então, o texto de divulgação científica ele não apresenta uma estrutura fixa. Nós não temos algo ali certinho, igual aos poemas, né? Igual às nossas narrativas. Mas ele costuma trazer uma introdução mais geral, destinada ao quê? A capturar a atenção do leitor
para a questão científica a ser abordada, tá? Então ele faz essa introdução, um geralzão dessa introdução, chamando a atenção do leitor para uma questão científica, né? Para a questão científica que está sendo trabalhada ali naquele texto. A linguagem, professor. A preocupação em traduzir conceitos científicos complexos para o leitor leigo, ou seja, aquele que não entende muito ali, fará com que a linguagem do texto de divulgação científica assuma algumas características bem marcadas, né? Então, é eu transformar esses conceitos, esses textos científicos, que são complexos aí, né, para uma linguagem mais acessível, tá? E por isso, então, nós teremos algumas características bem marcadas. A primeira delas, olha só, a primeira delas diz respeito ao grau de coloquialidade admitido em textos como esses, tá? Falei para vocês agora que algumas expressões coloquiais devem ser evitadas, mas a questão do coloquialismo ali, da coloquialidade, ele é admitido em alguns textos. Por quê? Porque eu preciso me trazer para próximo de mim esse leitor que vai ler, que não tem costume de ler textos científicos. Então eu tenho que deixar uma linguagem mais objetiva, mais clara, mais próxima daquele leitor, tá bom? Continuando, ao contrário do que acontece, né, em muitos gêneros expositivos, nos quais se observa um uso mais formal da linguagem, os textos de divulgação científica recorrem à linguagem coloquial como uma estratégia para aproximar o leitor dos tópicos abordados, que eu acabei de falar para vocês, né? Nós deixamos uma linguagem mais coloquial, mais próxima do leitor, para justamente o quê? Trazer esse leitor para perto de mim, né? No caso, eu que estou escrevendo o texto, né? De quem está escrevendo o texto. Trazer esse leitor mais para perto do autor, né? Com os tópicos ali abordados, certo? Entendido essa parte, gente? Estrutura, linguagem, né? Como que é utilizado? Muito bem, nós vamos ver agora, então, um texto de divulgação científica. Vamos trabalhar juntos, olha só. O sono no mundo moderno, certo? O sono no mundo moderno. Ansiedade, estresse e angústia são alguns dos sintomas ligados a noites mal dormidas. Cientistas demonstram que o contexto sociocultural, a tecnologia e o estilo de vida atuais contribuem significativamente para que ocorram distúrbios de sono, os quais prejudicam o desempenho mental, a segurança e a saúde das pessoas. Recentemente, um artigo da Nature and Science of Sleep, Natureza e Ciência do Sono, março de 2012, sobre os impactos do estilo de vida e desenvolvimentos da tecnologia sobre o sono, trouxe uma revisão bastante interessante sobre os fatores ambientais e comportamentais que interferem no padrão de sono, duração e qualidade, além das consequências reportadas pela ciência nos últimos anos e possíveis tratamentos para as desordens do sono. Vários problemas são causados por escalas de serviço que alternam os turnos durante dia e noite, por exemplo. Turnos da noite acarretam menor tempo dormindo durante o dia subsequente, sonolência que pode durar até vários dias após a noite de trabalho. A escala acaba tornando também o trabalhador propenso a dormir em serviço, principalmente durante as horas que antecedem a manhã. Pesquisas mostram ainda que as escalas flexíveis de trabalho, como em horários noturnos, aos finais de semana, ou aqueles em que o trabalhador é chamado por telefone a qualquer momento do dia, acarretam piores saúdes mentais, qualidade de sono e bem-estar pessoal que as escalas tradicionais. Em crianças, adolescentes e adultos, outro fator ambiental que tem contribuído para a ocorrência de distúrbios do sono é a exposição às mídias eletrônicas. A presença de dispositivos midiáticos, televisão e computador no quarto de crianças e adolescentes demonstrou que os mesmos vão dormir mais tarde e o tempo de sono fica reduzido. Estudos com adultos mostram que, para as mulheres,
o tempo aumentado de navegação na internet e o aumento das ligações telefônicas e mensagens SMS para os homens são fatores que aumentam os riscos de desenvolvimento dos distúrbios do sono. Processos fisiológicos e comportamentais de estudo das ciências como a biologia e medicina estão intimamente ligados com o sono. A liberação de hormônios, os ciclos de dormir, acordar e o desenvolvimento de atividades mentais, desempenho, oscilam naturalmente com o ciclo diário e são controlados pelo relógio biológico, localizado no hipotálamo. Sob as condições normais, todos estes processos são controlados pelo ciclo ambiental, claro e escuro, e estão com ele sincronizados. Tendo em vista estes aspectos do mundo moderno, as influências dele sobre o sono e então deste sobre a vida das pessoas, saúde, trabalho e bem-estar, é importante que as empresas atentem para os fatores que afetam a vida dos trabalhadores e até mesmo para o que eles alteram no cotidiano destas empresas. Com relação ao sono, risco de acidente, aumento dos gastos, diminuição do desempenho são alguns exemplos. Quem sabe permitir horários de descanso? Estudos mostram que cochilos de 20 a 40 minutos são o suficiente para aumentar a atenção e desempenho durante o dia. Finalmente, atingir a quantidade ideal de sono em um ambiente escuro e quieto, evitar também o consumo de bebidas alcoólicas e cafeína são condições essenciais para evitar a insônia e distúrbios do sono consequentemente dela. Renato Augusto Corrêa dos Santos, do jornal Biosferas, Então, temos alguns trechos que foram retirados aí, de um site, certo? Olha só, gente, nós estamos falando, vocês acabaram de acompanhar comigo, um texto de divulgação científica, ele é um texto um pouco longo, certo? Vejam que nesse texto nós tivemos vários elementos que poderiam ser colocados como um texto científico, certo? Nós tivemos ali o autor falando de quê? De pesquisas, que foram feitas, da parte do claro e do escuro, como se interfere no sono, o tempo, de 20 a 40 minutos que as pessoas podem dormir, para ter aí uma atenção melhor, evitar a cafeína, bebidas alcoólicas. Falou-se também das crianças e adolescentes, qual o tempo, de dormida das crianças e adolescentes, o que impacta no sono das crianças e adolescentes, que são as mídias digitais, dos adultos, com a questão dos turnos de trabalho. Então vejam que esse texto ele trouxe vários elementos, que poderiam ter ali informações científicas, de uma pesquisa científica, mas ele foi transformado em um texto de divulgação científica. Ficou muito mais fácil de nós entendermos o que é causado aí o que causa os distúrbios do sono, Ansiedade, estresse, que são motivados ali pelo ritmo de trabalho. Então nós tivemos inúmeras informações dentro desse texto que foi produzido por um cientista também, por um pesquisador, por alguém que faz ciência, certo? Então nós vamos trabalhar agora algumas informações sobre esse texto que nós trabalhamos para vocês entenderem, então, algumas características verbais, não verbais, que está ali no nosso detalhamento, no detalhamento da nossa aula. Olha só. Vamos aqui. O texto que nós lemos agora é um texto de divulgação científica, o que eu acabei de falar para vocês. Isso se justifica por sua finalidade ser. Então, qual é a finalidade do texto de divulgação científica? Letra A. Apresentar um tema de interesse público visando explicá-lo à luz da ciência. Interessante. B. Narrar um acontecimento científico para comprovar uma opinião do leitor. C. Mostrar dados científicos e históricos sobre os efeitos do sono prolongado no Brasil. Ou D. Relatar fatos e acontecimentos atuais de interesse e importância para a comunidade. Muito bem, então o que vocês me dizem aí? O que seria então? Vejam que nós estamos falando que o texto que nós acabamos de ler, que ele é um texto de divulgação científica, mas o que justifica,
o que dessas alternativas, o que justifica essa finalidade dele, né? Ó, isso justifica por sua finalidade C, né? Ele é um texto de divulgação científica, mas o que está justificando ele ser um texto de divulgação científica? Será que apresentar um tema de interesse público visando explicar à luz da ciência? De repente pode ser. Narrar um acontecimento científico para comprovar uma opinião ao leitor? Acho que não, acho que é muito mais que isso, né? Que somente narrar um acontecimento científico. Então, nós não teremos aqui a letra B como resposta. Mostrar dados científicos e históricos sobre efeitos do sono prolongado no Brasil. Nós tivemos dados científicos ali sendo mostrados? Não, porque ele não vai ser um texto específico ali de ciência, é um texto científico, né? Mas sim de divulgação científica. E relatar fatos e acontecimentos atuais de interesse e importância para a comunidade. Também não é, ele não vai apenas relatar fatos e acontecimentos, né? O texto de divulgação científica, a finalidade dele é muito mais interessante, que é o quê? Apresentar um tema de interesse público, né? Que é ali a questão do distúrbio do sono, os efeitos do sono, né? De um sono ruim. O interesse público visando o quê? Explicar à luz da ciência, ou seja, eu peguei algo, né, da ciência ali e expliquei esse tema. Tá? Então, a finalidade do texto científico é justamente essa que nós vimos aqui. A letra A seria a resposta correta, tá bom? Mais uma questão sobre, né, os textos de divulgação científica. Ó. O texto foi produzido mediante pesquisas. Acabei de falar para vocês. Né? Um texto de divulgação científica precisa ser pesquisado. Aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre o tema. Qual fato gerou essas pesquisas? E, posteriormente, a publicação desse texto. Então, olha só, um texto de divulgação científica é o quê? Ele é produzido mediante pesquisas, certo? E ele vai se aprofundar aí, ó, por teorias, né? E o resultado de investigações, né? De várias investigações que foi feita sobre esse tema. E aí, qual o fato? O fato em específico, né? Algo real ali que gerou essas pesquisas, né? E, posteriormente, teve a publicação desse texto. Letra A. O aumento do uso da tecnologia pelos brasileiros. Será que foi isso aí, o fato que gerou essas pesquisas e, posteriormente, a publicação? O crescente avanço de problemas socioculturais. Os transtornos relacionados à falta de um bom sono. Ou D. Os problemas pertinentes ao excesso de trabalho, né? O que seria, então, aí o fato que gerou essa pesquisa e depois foi publicado? O aumento do uso da tecnologia pelos brasileiros não é o foco principal. O crescente avanço dos problemas socioculturais também nós não vamos ter aí como foco, né, no nosso texto. Os transtornos relacionados à falta de um bom sono. Aqui, ok, né? Nós temos ali vários transtornos que foram relacionados à falta de um bom sono. Lembram lá do trabalho, né, dos jogos, das mídias, né, dos adolescentes? Então, eu acredito que a C seja a resposta mais correta. Os problemas pertinentes ao excesso do trabalho também não vai ser só isso. Então, o fato que gerou realmente, então, é a letra C, né? Ó, o fato que gerou essas pesquisas e, posteriormente, a publicação. Temos um fato que foi gerada uma pesquisa, né? Teve uma pesquisa aí, então, sendo gerada. A pesquisa foi sendo gerada, essa pesquisa teve um problema ali, o fato justamente da questão do distúrbio do sono. Foi feita a pesquisa e depois, logo após a pesquisa, veio, então, o texto que divulgou essa pesquisa, o texto de divulgação científica. Certo, pessoal? É isso, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre esses textos de divulgação científica. Eu vou ficando por aqui e volto numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau!